Hoje vamos conversar com Rodrigo Messina e Francisco Rivas, dupla frente do escritório Messina Rivas. Este episódio tem o apoio da Embaixada do Brasil em Lima e faz parte de uma série especial de conversas do Betoneira Podcast com jovens arquitetos latino-americanos. Sejam bem-vindos ao Betoneira. Super bem-vindo. Obrigado a vocês. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, começar aqui bem. Uma honra. Queria ouvir de vocês o que levou vocês à arquitetura, como é que vocês se conheceram e o que instigou vocês para entrar nessa profissão complexa, diríamos. Você diz para entrar na arquitetura ou como a gente se formou nesse sentido? Não, para entrar na arquitetura, né? Tem muitos caminhos aí, queria entender. Mas vou querer também saber como vocês se formaram depois. E como vocês se conheceram, Isso. o pacote. No meu caso foi intuição. Eu sempre gostei de desenho, sempre gostei de questões criativas, de criar coisas. Sim. E eu acho que com 15 anos eu estava querendo fazer arquitetura sem saber o que é arquitetura. E daí tive um amigo da minha irmã, muito próximo, Juan Pellicer, que ele é 5 anos mais velho que eu, e ele deu para mim a primeira suma, para me falar o que é arquitetura. Eu lembro que era uma capa sobre memorial em Montevideo, Uruguai. Sim. E daí tive uma primeira aproximação sobre arquitetura além do que eu via, né, na cidade, na minha cidade. Então, acho que isso me deu uma valentia ou uma segurança maior para iniciar. Ele, já me dando um briefing de como que vai ser. E sua cidade que era? Então, eu sou da Patagônia Argentina, Santa Cruz, que é bem lá no sul, perto do Terra do Fogo, Ushuaia, por aí. Lindo. E minha cidade é de 800 habitantes. É bem pequena. Então, também tem uma relação de mudança de escala de cidade que eu fui fazendo, tanto da Patagônia para Córdoba, que foi onde me formei, e depois Paraguai, onde foi que conheci o Rodrigo, na Assunção, trabalhando junto com Solano Benítez. Olha. Grande. Vamos falar sobre Solano Benítez. Tá bom. Eu decidi fazer arquitetura muito em cima da hora, na verdade. Eu acho que no segundo colegial eu queria fazer medicina. No terceiro eu fui para engenharia e aí eu prestei engenharia, entrei, só que acabei meio que numa crise, assim, falar, não, vou fazer 1 ano de cursinho. Aí eu fiquei 6 meses de cursinho ainda sem saber o que fazer. Aí eu lembro que depois de 6 meses eu entrei em comunicação, em engenharia, administração, estava meio nessa, mas não querendo muito. Eu fui pesquisar um pouco, fiz essas coisas de orientação profissional, vocacional, exato. E foi engraçado que deu arquitetura, engenharia e arqueologia na minha orientação vocacional. Cara, esse momento é muito complicado. É muito complicado. O que a gente vai fazer, né? Exato. Parece que é a primeira vez que você tem que fazer uma escolha. Uma escolha, sei assim, lá, da vida, exato. Sim. E aí eu fui pesquisar sobre arquitetura. Eu lembro que eu estava lendo alguma coisa do Niemeyer, que ele falava que arquitetura é invenção. E acho que isso, comecei a pensar em umas coisas que eu fazia criança, umas coisinhas assim. E aí eu falei, de repente pode ser interessante, e aí eu fui fazer uma aula dessas preparatórias de arquitetura com o Filipe, que era uma figura importante na formação, assim, acho que era Filipe o nome dele. E aí, assim, me apaixonei, assim, e desde então decidi, daí eu prestei a FAO, prestei a Escola da Cidade e a PUC do Rio. Acabei não entrando na FAO e fiquei entre escola e PUC do Rio. E aí, a fim de sair das casas dos pais, né, mudar de cidade... Você já tinha alguma relação com o Rio de Janeiro? Ou... O meu padrasto é do Rio, eu ia bastante, minha mãe adora o Rio. E meu irmão fazia engenharia de produção lá. Então daí eu falei, então é uma oportunidade de mudar de cidade. Eu fui lá para a PUC do Rio, que é uma faculdade que tem a mesma idade da Escola da Cidade, né? Eles se formam junto e tem
tem também uma formação por professores lá do Rio, é interessante. É assim, bem legal. E acabei para lá. do Rio, o curso lá é bem legal. É. E aí vocês se encontraram no Paraguai, é isso? Foi por acaso. Eu cheguei lá em 2014, foi? 2015. 2015. Primeiro. E aí eu postei uma foto do Paraguai, Ramiro Meyer, que é um arquiteto jovem de lá. A gente era amigo de Instagram. Sim. E aí ele viu a foto, falou: onde que você está? Vou te buscar. Ele me buscou e me apresentou uma primeira galera, que é o escritório Culata Jovai, muito amigos nossos. E daí começou a relação de pessoas e cheguei no Solano Benítez, no gabinete de arquitetura. Isso lá, você já estava formado? Estava formado. Os dois já estavam formados? Eu não. Ah, não, você... Eu tenho outra história. Não, e aí eu estou esquecendo um detalhe, porque eles me apresentaram Culata Jovai, o escritório, e daí me levaram para um hostel que eles tinham reformado, que é Casa Ilona, que foi uma das primeiras fotos que o Fede Cairoli fez junto com no Paraguai, junto com Catenários e Casa Ilona. E lá eu cheguei, eles me apresentando o projeto, mostrando para eu ficar, né? Porque estava pensando se ficava ou não. Se ficava no Paraguai. E aí eu cheguei na cozinha e tinha um menino de cabelo comprido. Que era ele. Caraca, mesmo de coincidência assim. A gente se conheceu cozinhando. Que demais! Que legal. Eu tava lá fazendo meu franguinho. E aí trocando uma ideia e ele falou: estou no Solano Benítez, no gabinete de arquitetura, junto com a Glória Cabral e Solanito Benítez. E eu falei: marquei para conhecer amanhã. Tá bom. Então, e no outro dia eu fui para lá e aí comecei a história. Olha. E você? A minha, eu tava na PUC-Rio e aí eu fiz intercâmbio na escola de Valparaíso do Chile. Tá. Sei. Fiz 6 meses lá. E que é inclusive uma escola muito interessante, né? Que tem essa aproximação entre poesia, escultura, arte. É uma escola formada na década de 60 do Chile, um movimento estudantil, muito, muito interessante. Eles têm uma metodologia própria. E aí a Carla Joaçaba foi dar uma palestra em Santiago. Ela foi minha professora e eu tinha contribuído com um trabalho com ela lá no Rio. E aí eu fui lá ver. A palestra dela era ela junto com o Solano. Sei. Eu não conhecia o trabalho do Solano na época. E aí conheci nessa palestra e a Carla falou: cara, você tem que ir lá trabalhar lá. Aí ela me passou, eu conheci ele lá aquele dia, ela me passou o e-mail, o contato, mandei o e-mail pro Solano, ele respondeu na hora, vem pra cá quando quiser. Isso era no fim de 2014. E aí dia 9 de janeiro eu tava lá, que foi... E isso que é muito legal, né? Porque essas relações latino-americanas que vão tecendo, né? Porque a Carla, que também está nesse meio, conheci o Solano, me apresentou, daí eu fui lá para lá, conheci o Fran, né? E daí a gente agora, depois eu passei 6 meses lá, né? O Fran passou 1 ano e meio. Também no gabinete de projetos. Isso. E eu ainda fazia intercâmbio, então eu tranquei a faculdade. Aí eu voltei para o Rio. Aí cheguei no Rio, era aquela fase pré-Olimpíadas, que o Rio tava naquela euforia de mentira, né? Exato. Porque tipo, a gente sabia que ia dar errado. E também tava um pouco assim. Daí eu tranquei a faculdade de novo e vim para São Paulo. Vim para São Paulo, eu fiz intercâmbio na FAO, USP, depois intercâmbio na Escola da Cidade. Olha. Fui matando matéria, crédito, e aí que eu chamei o Fran. Mas ainda um pouquinho no Paraguai. Então vocês vão falar tudo numa pergunta só, não vai não, vamos com calma. Ainda sobre o trabalho de vocês lá no Solano, porque o Solano tinha uma questão muito da praxis, do construir e sentir o que acontece e ajustar as coisas. Conta um pouco disso, porque eu acho que isso foi importante na formação de vocês, né? Essa praxis que era aplicada no escritório, além do projeto. O Solano tem uma procura muito forte por fazer aquilo que ele não conhece, né? Que ele fala sobre isso. Então, acho que é uma força muito grande de sempre ficar pesquisando e procurando coisas que nunca foram feitas, pelo menos por ele.
E também ele gostava de falar, ou eu lembro que ele já falou, que o projeto não era uma casa, não era uma instituição, era um projeto só. Para ele, a prática dele é um projeto só que ele vai se fazendo com diferentes projetos. Sim. E também tem obviamente uma prática muito forte na ação, né? Na obra, na construção, de entender como que trabalha o material, mas ao mesmo tempo sendo muito rigoroso tecnicamente. Então acho que ele conseguiu juntar essas duas técnicas de prática e de conhecimento de engenharia. Eu acho que uma coisa que me marcou lá é uma certa coragem que eles têm ali, que é uma coragem que vai desde da faculdade, assim, porque lá os nossos amigos já tinham escritório mesmo antes de se formar. E eles estavam lá experimentando, participando, eu lembro disso, né, que o Solenito na época era sócio do escritório do gabinete e ainda estava na faculdade. E a gente acompanhando na obra, a gente fez de tudo no escritório, né, fez desde de pagar contas até acompanhar a obra, fazer projeto executivo. E a gente também organizou um evento lá que foi muito legal, que chamava América no del Sud, que era um evento inclusive que já teve em Rosário, que o Ângelo participou, o Bucci, a Carla. É um evento latino-americano que já teve outras versões. A gente organizou um lá, que foi o Zuntur, foi o Paulo Mendes. Nossa! E o Rafa Iglesias. E o Rafa Iglesias. Olha, sim, que legal, hein? Então foi E aí, por exemplo, foi nesse evento que a gente conheceu o Fede Cairoli, que passou a ser uma amizade e uma parceria nossa, que até hoje está perdurando, né? E que você conheceu o albergue o espaço que ele fotografou antes de conhecer ele. Exato. Olha que legal isso. Ele é uma peça muito importante nessa conexão da nossa geração da arquitetura latino-americana. Ele é uma peça assim muito importante. Mas uma coisa que eu só queria acrescentar sobre o Solano, que era aquela coisa, não sobre o Solano, sobre a prática no Paraguai, de como que a gente é formado talvez de separar as coisas, né? Você se forma, você agora é arquiteto formado. E aí você tem que fazer obra. E aí você tem que ter experiência para fazer obra. Senão você tem medo. E aí, tipo, sempre são como barreiras que a gente vai criando ou que foram criadas para a gente. E que lá está tudo muito mais diluído isso. Então, eu lembro que quando eu cheguei no gabinete e falei para o Solano que tinha interesse em ficar, eu perguntei, posso te dar meu currículo? E ele falou, currículo ou ridículo? Ridículo. Como entendendo uma piada, ele gosta de fazer essas piadas, tipo, como também entendendo que a academia é importante, obviamente, mas também não pode limitar essa questão de exercício, né, como arquiteto. Sim. Nossa, e esse exercício passa para além do projeto, o construir, o encarar a obra. É uma coisa só, né? Teria que ser uma coisa só. Sim. Muito legal essa posição. E daí, você se forma, e como que você vem para o Brasil e vocês falam, ok, bora? Eu recebi um encargo assim, de fazer uma sauna. É o primeiro projeto, a sauna. O primeiro projeto é a das sauna telhas. das telhas. E eu lembro na época que eu recebi esse encargo, era uma sauna embaixo de umas palafitas, num sítio próximo de São Paulo. E antes de começar o projeto, me veio um certo desespero de falar como é que eu vou começar esse projeto, por onde eu vou começar. E aí o Fran, a gente fazia uns Skypes, trocava uma ideia, e eu falei pro Fran, surgiu esse projeto aqui, o que você acha da gente fazer junto, né? Eu falei, mas eu não sei projetar, tipo, como é que eu não sei por onde começar. Daquele branco, meu Deus. Aí o Fran fala, bom, também não sei se eu sei, mas eu tô a fim de ir pra aí a gente se equivocar juntos, né? Que legal, bom jeito de começar. E aí a gente veio e a gente começou esse projeto da sauna, que inclusive foi um dos projetos que a gente começou a investigar um pouco isso que a gente trouxe da experiência, não só do Paraguai, mas das outras experiências que a gente teve com a Carla, com
Você as experiências do Rio, em Córdoba, né? Ia te perguntar quais que eram os projetos que você tinha participado com a Carla antes. Que você eu participei o mais que eu participei maior tempo foi o concurso do IMPA, que a gente participou. E outros mais que a gente fez de cenografia para uma peça de teatro, uma expografia, que ela na Casa França Brasil, lá no Rio. Mas o mais presente foi o IMPA, que foi uma escola, que a gente fez junto com o Diego Portas também, um professor lá do Rio. IMPA era de matemática, né? Foi um concurso... Sim. Concurso legal esse. Exato. E aí o Fran veio, né? Há 8 anos atrás, então. Foi aquela época do passeio. Exato. Olha só, que eu conheci o Fran num passeio de arquitetura que eu estava conduzindo. E ele o mundinho, né? Era para ficar 3 meses só. Para fazer esse projeto, virou 8 anos. E o Fran passou 3 meses, 4 meses em casa, né? A gente morando juntos, a gente fazia remo. Fazia remo. A gente ia junto, escritório junto. Falou, Chegou um ponto que, bom, vamos separar. Mas vamos manter o escritório. Mas para ver se dá certo mesmo, né? Isso legal. Nessa produção de vocês até agora, tem alguma peça que vocês já considerem que apresenta melhor a visão e os valores que vocês têm como arquitetos? Vocês falariam, aqui neste momento eu acho que a gente se identificou, assim. A gente tem um certo problema com a cara da gente. Exatamente isso. O que é bom também. Eu ia falar isso. A gente acho que... A gente entende também a prática como um pouco isso que o Solano falava, de que é um projeto só, né? Isso é muito Mas bonito, é engraçado isso, de que o Solano é um projeto só, mas o dele é um projeto só mesmo, assim, né? Sim, você vê que tem começou ali e a linha você vê que tá. Mas eu acho que a gente tem gostado de experimentar o que a gente faz, por exemplo, a gente pôs ali no Instagram Messina Rivas Arquiteturas. Tá. Esse pequeno S, eu acho que dá uma versatilidade para a nossa prática, que a gente quer, de alguma maneira, poder explorar isso que a gente traz da nossa trajetória, mas não exatamente formando uma cara de escritório. Que, por um lado, pode ser um risco comercialmente até, porque você não consegue ser identificado, né? Mas, por outro lado, gera para a gente uma diversidade. Pois. Não engessam vocês num tipo de produção. Exato. E isso também porque a gente agora está com 8 anos de escritório, né? Acho que há uns anos atrás a gente poderia dizer que tinha uma espécie de cara, assim. E aí, nesse caso, eu acho que a capela poderia representar alguma coisa. Mas desde então a gente já começou a experimentar outras coisas que têm dado uma riqueza um pouco para a nossa prática. É isso, de materiais, de procedimento, de projeto. Que eu acho que também a gente foi passando por diferentes processos, né? Ou fases, né? Sim. Onde talvez a primeira fase foi aquela herança, essa primeira herança, né, de conhecimento sobre a prática do Paraguai, a Carla, Córdoba, e aquela energia de querer testar aquilo. E daí também você começa a entender os contextos, né? Sim. Onde que você pode testar isso, quanto que custa e qual que é custo-benefício dessas coisas. Então a gente também foi entendendo onde que a gente tem inserido, a gente começou a entender melhor o nosso contexto aqui. E acho que desse início até agora a gente foi passando por cenas onde a gente aceitou ser afetados, né? De procurar esse afeto nesse sentido duplo da palavra. Então isso também nos deu muita vitalidade para poder trabalhar com outras pessoas, fazer outras parcerias. Sim. Poder entender as práticas da nossa geração, dos nossos amigos e amigas, de parcerias que a gente já fez com Helena Mireles, com Carlos Cebulum, Ayaco, Ayaco, Lari Monteiro, Martim Benavides. A gente fez agora um concurso com o Solanito, Sérgio Avero, lá do Paraguai, o Mínimo Comum. Esse negócio dos concursos é uma coisa que, assim, vocês ganharam o concurso lá do Museu Marítimo. Do Museu Marítimo. Eu encontrei vocês, era júri do concurso lá do CAL. Super legal. Vocês ficaram finalistas. Sim. Parabéns, super bacana. Vocês estão fazendo. Então essa coisa do concurso para vocês é uma coisa que vocês investigam e investem. Sim. Né?
Porque acho que são essas oportunidades que a gente consegue como volatilizar mais essa energia de procurar coisas, né? De ser, de novo, ser afetados por as parcerias. E uma coisa que vira quase uma coisa viciante, né? Porque quando você vê que dá para pegar coisas do outro e você dar a sua também, você chega em lugares que você não é uma construção, sozinho, né? Exato. Uma construção maravilhosa, isso, trabalhar. Não, e isso das parcerias é muito útil assim para escritórios jovens, porque a gente são, por exemplo, o Parque Realengo, a gente não ia conseguir fazer sozinho enquanto escritório, ou ia conseguir, mas não no tempo que eles precisavam fazer em 2 meses tudo aquilo. Nossa, então a gente, né, junto com o Carlinhos, com a Ju, com a Helena, com a Lari, aí a gente conseguiu formar uma equipe para poder dar conta desse projeto que tinha muitas metragens quadradas, né? Então esse tipo de metodologia acaba enriquecendo muito a prática. Não é fácil, né? Porque você está trabalhando com pessoas que têm suas ideias e têm suas diferenças, mas sempre tem esse momento que é difícil e dá aquele pulo e transforma a coisa numa novidade. Isso é muito rico. Muito rico. A gente fez, há tempos atrás, a gente fez vários concursos chamando pessoas. E necessariamente eram arquitetos que a gente chamou. Uma filósofa. Foi bem legal, muito legal. Essa construção eu entendo muito bem, é muito importante, né? Sim. Vocês recentemente até fizeram algumas palestras sobre a prática de vocês e tinham um diagrama assim, com os nomes de todo mundo que você colocou, os nomes das obras e o entrelaçado. É muito bonito isso, né? Porque realmente acho que é uma lição, inclusive, para a forma de se praticar arquitetura hoje, né? Acho que cada vez menos a gente vê o arquiteto como a prancheta e um cara que é o gênio, e mais uma coisa em grupo mesmo, uma coisa coletiva. Exato. Né? E gera uma diversidade, né? Você pega inclusive coletivos com outras modalidades, né? A gente vê o Goma, por exemplo, uma turma de pessoas jovens fazendo coisas, né? Cada vez mais. A Goma. A Goma, desculpa. Eu falei Goma, não tinha artigo. A Goma. Bom, um pouco ainda me inquieta um pouco, você estava falando da sauna, o primeiro projeto que uniu vocês dois, né? É o das telhas, que vocês usaram telhas. Exato. Então eu acho que ainda estava muito fresco as experiências lá do Solano Benítez, né? De como fazer. Conta um pouquinho mais, porque eu acho muito legal, muito intrigante esse primeiro projeto que uniu vocês e que vocês se uniram para tentar desvendar o fazer aquele primeiro projeto, né? Acho que é bem legal. Quer contar algo? Acho que foi legal, o que foi engraçado, foi que é um projeto que fica 1 hora daqui. Sei. E parece que foi, não sei, a partir daí, até agora, a gente tem mais projeto fora do que aqui em São Paulo. Mais tempo viajando que... a gente dirige muito bem, né? Isso é um bom... Então a gente já fez projeto em Angra, em Cunha, no Rio, em vários lugares, praias também, reformas, várias coisas. Então parece como esse primeiro projeto já estava soltando para... Claro. E nesse primeiro projeto da sauna foi interessante que a gente, primeiro, era a nossa primeira prática com o pessoal de obra e eu, pelo menos, via de uma escola, de uma universidade onde o executivo era muito importante, o que é o detalhe, né, das coisas. Então, minha aproximação foi muito mais técnica e me levou um tempo a entender que às vezes você tem que criar outra ferramenta de comunicação e que não sempre é a ferramenta acadêmica, porque a gente estava trabalhando com pedreiros que eu assumia que liam planos. Era uma burrice minha de não entender o outro, talvez, ou não estar aberto a entender que pode ser diferente. Então acho que isso foi uma primeira lição de entender que a gente às vezes a outra pessoa não tem que se fazer entender. Isso. Nosso trabalho é que a outra pessoa entenda a gente. Tipo, fazer o impossível
Se não dá certo, com um jeito, procurar outro, e assim testando até a gente ser entendidos. Né? Então isso também te ajuda a não pesquisar, mas a se movimentar para entender o outro. E nesse caso foi isso, a gente terminou fazendo planos de SketchUp. Era o mais fácil. Olha que legal, já fazia ele dimensional e porque e na própria obra, né? A gente chegava a coisa das telhas, a gente foi lá com era o seu Walter e o Lorivaldo, exato. Era um executivo in loco, né? Porque a gente até modelou as telhas, viu como fazia assim, mas chegou lá com eles porque, por exemplo, a gente antes tinha feito reunião com o engenheiro. O engenheiro falou, não, vamos pôr argamassa aqui, põe um pilarzinho aqui e tal. A gente, assim, numa intuição, falava, não, acho que não precisa, essa telhas são de concreto, a gente consegue só apoiar elas, depois faz uma lajezinha para comprimir, e depois com um perfilzinho metálico, vamos prender nas paredes e estabiliza a peça. E a gente só conseguiu fazer isso porque a gente resolveu tocar a obra, né? Que desde então também essa é uma característica, né? Que a gente... Vocês tocam as obras. Não todas, mas no começo a gente tocava praticamente todas as obras. Agora que a gente está começando a também aprender a não tocar a obra. Também vai aumentando muito, né? A gente está sentindo isso um pouco também, de que tipo, como nossa formação em canteiro foi na própria obra, agora quando a gente não vai na obra, a gente tem que se fazer comunicar de outro jeito, né? E isso é uma coisa que tem agora, a gente está dando conta disso agora. Complementando um pouco isso, o Fran argentino, né? Você brasileiro, vocês se conheceram no Paraguai. De que maneira essa formação toda desses três, para o bem e para o mal, ela interfere, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa produção, porque você falou, a faculdade de Córdoba era muito do projeto, né? Então eu queria, qual que é assim, a diferença no modo de projetar e construir dessas três visões que vocês perpetraram aí de Argentina, Brasil, Paraguai? Eu acho que assim, no meu caso, a formação da PUC do Rio, ela era muito forte em teoria. Tem professores muito bons de história e teoria. E de projeto também tinha. Eu peguei o começo, tem muitos bons professores de projeto, mas o forte ali na minha época era mais teoria. Assim. Então quando eu cheguei no Paraguai, no próprio Chile, foi um pouco um choque. Na verdade, supriu uma falta que eu sentia. Porque era só prática. Que era da prática, exatamente. Então daí foi muito complementar, assim, porque hoje eu sinto que a formação no Rio me ajudou muito a uma espécie de carga teórica, ou mesmo de pensamento crítico. E o Paraguai, o Chile, e com quem a gente trabalhou, também ajudou a provocar essa carga teórica e umas coisas vão se complementando, né? E é isso, o que aconteceu foi quando a gente vem para cá e tenta desenvolver o que a gente aprendeu, por exemplo, no Paraguai, a gente começa a ver que muitas coisas não fazem muito sentido. Por exemplo, essa coisa de trabalhar com tijolinho quebrado, né? A gente, não é que não faz sentido, mas aqui em São Paulo é muito mais caro você trabalhar com tijolinho. A gente, por exemplo, na casa que o André tirou foto, inclusive, com os tijolinhos quebrados da demolição, saiu muito mais caro para o cliente. Olha. Sim. Lá no Paraguai o tijolo é mais barato, né? Então, só que saiu muito mais caro porque a mão de obra em São Paulo é muito mais cara. Mas assim, não faz sentido para o cliente, mas na verdade, para a mão de obra faz sentido esse tipo de construção, porque isso a gente até ficou pensando, né? A gente estaria investindo mais na mão de obra e menos na indústria construtiva. Isso para a gente fez um certo sentido, assim, de tirar um proveito, né, dos saberes de quem constrói e valorizar isso. Esses saberes. Exato. Então esse foi uma espécie de aprendizagem dessa mistura mesmo, que foi dessa carga teórica, prática, e depois trazer isso para São Paulo e ver o que faz e o que não faz sentido. Assim. Muito bom. Você quer complementar alguma coisa? Eu acho que talvez uma mistura boa que
como para complementar, é que eu ensinei ele a fazer muitos churrascos. Isso também é muito importante. E essa mistura agora é ótima. E o nosso churrasco só é bom porque tem um molho paraguaio também. Olha aí. Se não fosse o Olha a junção, né? nessa conversa. Exatamente. E tem vinho no churrasco? Tem, no Fernet. Mas agora que a gente soube que tem uns fornecedores aí, pode ficar melhor. Pode dar um outro upgrade no churrasco. Que ótimo. Gente, agora eu queria perguntar para vocês um pouco do futuro da profissão da arquitetura como um todo, assim. Para vocês, quais que são os principais desafios que os arquitetos vão enfrentar nos próximos anos, pensando nos países do Cone Sul do continente? Vai lá. Não, acho que pensando agora, vou continuar pensando nessa pergunta daqui a semanas, meses, anos. É que nem final de sessão de terapia, que agora fica pensando, vou te deixar pensando nisso. Mas eu acho que o que mais, assim, acho que um desafio é onde que vai estar nossa responsabilidade política, onde que vai estar nosso lugar como arquiteto na cidade. Se a gente vai continuar perdendo esse lugar de arquitetos com escolhas políticas, onde tenhamos a oportunidade, talvez, de poder definir ou ajudar a entender o que pode haver no lugar antes que isso vire um concurso, já está feito o que vai ser lá. Tipo, a gente chega só mais para o final. Bom, concurso público, e aí o arquiteto chega para fazer esse concurso. Vira um museu, mas alguém já escolheu que lá tem que ser um museu. Sim, já tem. Alguém já escolheu que lá tem que ser um conjunto habitacional. Então, acho que esse é o maior desafio que já está acontecendo. E que seria bom de reverter, do arquiteto ter mais espaço político, com mais poder. Sim. É muito legal o que você está falando, porque tipo, na época da construção de Brasília, por exemplo, Lúcio Costa, Oscar, eles estavam ligados à questão política e definiam coisas, né? Hoje o arquiteto acaba indo é praticamente levado, né? Ele não define o caminho. Que nessa época era muito forte isso. Eu sinto que a gente chega no final do jogo, entendeu? Para definir alguma coisa que já está tudo... Isso acontece em várias áreas, na área comercial, habitacional acontece, na parte política acontece, que isso eu acho triste de ter perdido essa importância dentro da sociedade. Esse protagonismo do arquiteto. Mas é uma questão de a gente recuperar isso. Né? Só vai depender da gente. Exato. Da gente discutir mais isso, se unir e fazer valer isso. Acho que é só isso. Eu acho que, assim, para complementar, que conseguindo isso que o Fran está falando, também acho que as arquitetos têm que também tem um desafio. Eu acho que tem uma condição que eu penso um pouco, que é uma condição de um certo paradoxo que a ação de projeto está sofrendo. Que eu acho que, ao mesmo tempo em que ela está com uma certa suspeita de, por exemplo, contribuir para as questões climáticas, né, contra, né, as questões climáticas, para ser uma potência destruidora mesmo, ao mesmo tempo que essa ação está sob suspeita, ela também é necessária. Só que ela é necessária desde que a gente se reconhecendo que a gente está diante desse problema e que a gente tem que lidar com as nossas heranças, né? E lidar com essa revisita das nossas heranças para então pensar o que vai fazer depois, porque a gente está vendo que muitos resultados de nossas heranças não têm dado certo. Tem uma frase que eu gosto, que é de um texto daquele Eduardo Vieira de Castro e da Débora Adanovski, que fala que o futuro é um passado que ainda há de vir. Eu acho que não é uma frase melancólica, pelo contrário, é meio que naquele caminho do que o Krenak fala de que o futuro é ancestral. E eu acho que o futuro da nossa profissão também vai ter que lidar com essas questões. E eu acho que para a gente entrar politicamente, a gente tem que estar carregado disso, porque se a gente entrar como entrou antigamente, pode ser que isso nunca vai se transformar. E acho que a gente está diante de um impasse que é importante a gente saber enfrentar, sabe? Que é difícil, angustiante, mas que a gente tem que enfrentar, né?
com projeto. Sim. Eu acho que assim, pelo menos a prática de arquitetura tem muitas frentes, não só de projeto. Eu acho que a gente é um escritório de arquitetos projetistas, né? Então, lidar com esse problema da ação, que é um problema, acho que é uma condição atual que a gente tem que tentar enfrentar. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que eu gostei muito da nossa conversa. Eu acho que ela deu uma visão do trabalho de vocês, e eu desejo assim muita sorte a gente que agradece nos próximos anos, nos concursos que vocês fazem, que acho que vocês estão mandando muito bem. Pô, que bom. E eu acho que essa conversa ela é muito pertinente. Nós estamos fazendo um piloto, né? Uma série conversando com arquitetos latino-americanos e entendendo, jovens arquitetos latino-americanos, entendendo o processo de formação, o processo de projeto. Acho que é muito importante isso. E essa série, de novo, só citando, ela tem o patrocínio da Embaixada Brasileira do Peru. Boa. Gente, assim, a admiração por vocês é enorme. Sim. Eu sempre, acho que sempre deixei claro isso, e visitar as obras de vocês é sempre algo muito impressionante. Pois você visitou 2 delas. 3 obras já. O apartamento do Prudência também. A Capela, e a Casangatuba e o apartamento do Prudência. Verdade. Acho que a Capela, fiquei visivelmente emocionado aquela vez, disse para vocês, porque realmente, acho que vocês trabalham num ponto de encontrar uma essência, não só do lugar, mas da ação também. E acho que isso corre também até, como o Fran falou, da forma de tentar comunicar. Né? Acho que encontrar o que deve ser dito, a informação, a essência que deve se passar, e daí as melhores formas desse exercício, porque na Capela a gente vê isso de tipo, não tem o que tirar e o que pôr mais. Ela organiza o espaço com os mínimos, os elementos essenciais. No Prudência, vocês escolhem uma peça, que é aquele caixilho do Prudência, que já é uma parte essencial do programa ali, e trazem ele para conviver dentro do projeto e usar ele para organizar as outras peças. E acho que na casa, pegar essa essência da residência, como vocês falaram, do que era o material que existia, do tijolo, e ressignificar aquilo. Então, tá aí essa admiração pelo que vocês estão produzindo, e conseguir enxergar agora com vocês falando sobre o Solano Benítez, né, e como tudo é um projeto. Consigo olhar para o Messina Rivas hoje e ver esse projeto único. Legal. E desejar aí o melhor para vocês, querer ver mais coisas. Boa. Obrigado pelas palavras. Ele tá vindo aí tirar foto das coisas. Boa. Tchau. Muito bom. Super obrigado, gente. Obrigado a vocês pelo convite. Foi muito legal. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Design: Flora Canal. Redes sociais e fotografia: Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final: Mário Capi.